Olá, boa noite. Nós vamos dar início agora à nossa live de constelações familiares, cujo tema é o pai. Tá? Semana passada nós falamos sobre a mãe e essa semana nós vamos dar uma dica sobre o pai. Lembrando vocês que o nosso próximo módulo do curso de formação em constelações familiares vai ser no dia 5, 6 e 7 de março. Ok? E vocês vão poder matricular-se e entrar no curso de formação a partir do módulo do pai, ok? Porque o módulo da mãe já vai ser vendido gravado, então tem como você fazer o módulo da mãe gravado e entrar no do pai, ou também, além de fazer o módulo da mãe gravado, você também pode fazer de novo o módulo da mãe ao vivo com a turma de julho. Tá joia? Então, a semana passada a gente falou sobre a mãe, as principais características da mãe. Hoje nós vamos falar sobre a importância do pai. Quando eu falo sobre o pai, não é só o pai físico, não é só aquele pai que a gente conhece de corpo, porque tem pessoas que nem conheceram o seu pai biológico. Às vezes o pai morreu, a pessoa era muito nova, às vezes a pessoa foi dada em adoção, né? Às vezes a pessoa não teve realmente contato com esse pai ou morava longe. Só que todos nós temos um lugar dentro do nosso subconsciente para a mãe e um lugar para o pai. Dentro do nosso subconsciente, o lugar da mãe, ele diz muito da nossa vida. O jeito como nós olhamos a mãe é o jeito como nós olhamos a vida. E no nosso subconsciente, o jeito que olhamos o pai é o jeito que nós olhamos o mundo. Ok? Porque quando nós somos bebezinhos, o primeiro encontro da gente é com a mãe. Depois, lá pelo 7º, 8º mês, isso varia muito, a gente começa a se questionar se existem outras pessoas e a gente começa a reconhecer a fisionomia de outras pessoas. Geralmente, essas outras pessoas são a figura do pai, né? Porque tem a mãe, que a criança reconhece, e depois o pai. Só que nem sempre essa figura do pai é uma figura masculina e nem sempre é o pai biológico, pode ser um cuidador. É quando a criança começa a perceber que existem outras pessoas e que ele não é um só com a mãe, né? Que a mãe também tem convivência com outras pessoas e que ele se separa da mãe, ele vai ter contato com outras pessoas. Quando a gente estuda na psicologia tradicional, a princípio, o bebezinho, ele tem uma simbiose muito grande com a mãe. Então, ele não sabe a diferença entre ele e a mãe. Ele acha que ele e a mãe são a mesma pessoa. Depois, ele passa uma certa, a gente chama de posição depressiva, aonde ele descobre que ele e a mãe não são a mesma pessoa, né? E ele começa a perceber que o seio da mãe e ele são pessoas diferentes. Então ele começa a procurar o outro, né? Lógico, às vezes a mãe tem uma simbiose tão grande com a criança que ela não deixa o outro entrar, que ela não deixa o pai entrar na relação, tá? Por isso que é bom a simbiose da mãe no início, depois assim no primeiro, segundo, terceiro mês do puerpério, depois do parto, mas aí isso tem que ir diminuindo, porque também é prejudicial para a criança quando a simbiose da mãe e do filho é muito grande, até lá, ó, tem gente que se prolonga até os 7, 10 anos, né? E aí a criança vive o mundo da mãe e a mãe o mundo da criança. Não. A partir do momento que vai se desfazendo essa simbiose de forma saudável da mãe, vai entrando o mundo, vai entrando as novidades, vai entrando as outras pessoas, vai entrando a figura do pai, tá? E muitas vezes
a imagem que nós temos do pai não é a imagem real. É a imagem que a mãe tem sobre o pai. Então, por isso que a mulher tem que tomar muito cuidado o que ela pensa e como ela vê o seu companheiro. Ou mesmo que não seja o companheiro, como ela vê o pai do seu filho. Por quê? Porque a maneira como ela enxerga esse pai provavelmente vai ser a maneira que essa criança vai ver. Então, se você enxerga o pai da criança fraco, essa criança vai achar o pai fraco. Se você enxerga como um pai forte, essa criança vai enxergar um pai forte e vai dar lugar a esse pai como sendo forte, tá? Porque no nosso subconsciente funciona muito mais, ele é muito mais regido pelas sensações e pelo inconsciente do que pelo que você diz conscientemente para a criança. Então, o que você sente em relação ao pai da criança, o que você sente em relação ao pai do seu filho é essencial. Mesmo que o pai do seu filho tenha defeitos, tenha problemas, todo mundo tem. Você tem que ter em mente que para aquele serzinho que está se desenvolvendo na sua barriga ou que saiu da sua barriga, aquele ser humano que é o pai daquela criança é 50% da vida dele. E vai ter uma importância grande. E quanto melhor você enxergar essa figura, mais força você vai dar para esse sujeito que é o seu filho, né? Então, por mais que o pai muitas vezes seja internamente criticado pela mãe, a mãe precisa dar um lugar para esse pai, um lugar de amorosidade. Eu diria até um lugar de misericórdia. Se você não consegue admirar o pai do seu filho, pelo menos tenha misericórdia, tenha docilidade de enxergar nele uma pessoa que te deu um presente. Qual presente essa pessoa te deu? Te deu o seu filho ou a sua filha, né? Porque sem essa outra pessoa, o seu filho não existiria ou a sua filha não existiria, ok? E qual a importância de internalizar a figura do pai? O pai, ele entra como não, como as regras, o limite. Então, em tese, seria bom, mais saudável por ser humano, que a mãe ficasse com essa parte da amorosidade, do afago, do carinho, e que o pai ficasse com a fala ou com a posição de impor os limites, de dizer não para essa criança, tá? Lógico, pode acontecer em alguma família de ser invertido. A mãe ficar na posição do não e o pai ficar com a amorosidade da mãe? Pode, às vezes dá certo, às vezes dá, tá? Só que o Bert Helling, ele fala que a mulher na posição do não, ela muitas vezes ela fica muito agressiva. E o homem já é mais natural da índole dele exercer essa autoridade. Ele exerce isso com maior leveza, às vezes com menos agressividade, até porque o tom de voz do homem já é mais grosso, a criança já estremece quando ouve, a mãe às vezes para ser ouvida ela tem que gritar muito, tá? Então o ideal seria que a mãe desse pro pai esse papel de corrigir a criança. Mas a maior parte das mães acha que o homem não dá conta. Ah, mas ele não vai conseguir. Não, mas ele não vai fazer certo. Ela já entra no julgamento e já exclui inconscientemente o pai, né? Mas ele vai dar certo do jeito dele, não do seu jeito. Então você tem que dar lugar ao homem e ao pai como ele é, do jeito que ele é, mesmo que ele tenha defeitos. Aí você fala, mas o pai do meu filho é um pai ausente, trabalha muito, ou mora em outra cidade, ou já morreu.
Mas você pode ter uma outra figura que faça esse papel. Pode ser o seu pai, pode ser um irmão seu, né? Um tio da criança, pode ser um cuidador. Então, tem muitas possibilidades de alguém exercer esse papel, tá? Não é só o pai biológico. Agora, é importante, em qualquer caso, ou quando um tio, um vô, um bisavô, ou um parente exerce a função do pai, que esse parente, que esse cuidador, essa pessoa não queira tirar o lugar do pai, ou excluir o pai, não tem uma crítica ao pai do tipo assim, eu vou cuidar porque o pai nada é a mesma coisa, né? Esse pai não prestava. Não. O sistema não comporta exclusão. Então, se eu excluo o pai, a criança vai ficar solidária a essa exclusão e não vai internalizar nenhum nem outro. Então, a pessoa, o cuidador que está cuidando por esse pai, tem que honrar esse pai biológico e dizer no fundo do coração, eu vou cuidar dessa criança em honra ao pai biológico, pelo pai biológico, com amorosidade para com o pai biológico. E o Bert fala que, assim, quem exerce isso de forma mais leve são os avós, tá? Agora, os avós, eles não devem querer ser pai e mãe do neto. Quando eles cuidam e colocam normas e limites, eles têm que conservar o lugar de cuidadores, dando lugar ao pai e à mãe biológico e cuidar e dar limite à criança em honra ao pai biológico. Então, uma frase que auxilia é: eu vou te educar em honra ao seu pai, tá? Eu estou aqui pelo seu pai. Agora, quando você fala assim, eu tô aqui porque seu pai nada é a mesma coisa, você já está excluindo o pai. E o sistema não comporta exclusão. Provavelmente a criança não vai internalizar nem o pai biológico, nem esse pai adotivo, esse cuidador, tá? Então, isso também serve principalmente para as adoções. A mãe e o pai adotivo, do fundo do coração, estão prestando um serviço à mãe e ao pai biológico. Eles devem estar conscientes disso. A criança pode chamar você de pai e mãe? Pode. Desde que seja respeitado o lugar. Ele vai ter a mamãe e o papai biológico, e ele vai ter a mamãe e o papai adotivo. E essas duas posições vão ter um lugar de muita amorosidade, muito carinho, muito respeito. Ninguém vai ser maior ou menor que ninguém. A gente só vai dizer que os pais biológicos vieram antes, né? Mas depois tem o cuidador ou os pais adotivos que vieram em segundo lugar. Eles podem ser chamados de pai e mãe, ok? Desde que a criança dê lugar aos dois, ao biológico e ao adotivo. Mas agora eu vou entrar numa outra questão. Por que o pai é o que leva a criança para o mundo? Que em tese deveria apresentar a criança para o mundo, tá? Inclusive o Bert, ele fala que a figura da escola é a figura masculina. As empresas geralmente são representadas pelo feminino, mas a escola é o masculino. Então, que no primeiro dia de aula, o ideal seria o pai levar a criança para a escola e não a mãe. Por quê? A mãe, quando ela leva a criança para a escola, ela leva e às vezes ela passa mais insegurança do que segurança. Ela chega, ai meu Deus, olha, você toma cuidado. Não, o pai ele já chega e fala assim, vai logo, se comporta e entra. Ele taca pro mundo. A criança precisa dessa segurança do pai, dessa confiança do pai de tacar pro mundo. Até eu gosto muito de um vídeo que tem de um constelador de Goiânia, que ele fala, quando a mãe vai levar a criança no parque, ela enche ele de proteção, né? E ela não deixa ele andar sozinho, ela fica ali junto. O pai não.
Ele deixa a criança cair, ele deixa a criança se ralar, ele deixa a criança viver. E ele simplesmente dá o suporte para a criança. Fala, eu tô aqui qualquer coisa, mas você vai aprender a andar pelas suas próprias pernas, tá? Então, qual que é a tendência da mãe que não taca o filho pro pai? A tendência é esse homem ou essa mulher ficar muito na esfera da mãe e não ir pro mundo. Então, às vezes, é uma pessoa que até gosta da vida, mas tem dificuldade de se relacionar com o mundo, com outras pessoas, com a sociedade. Às vezes, nega a sociedade como ela é, tá? Porque se eu nego meu pai como ele é, se eu tenho críticas ao meu pai, provavelmente eu vou criticar o mundo que eu vivo. Eu vou criticar a sociedade que eu vivo. Tá? Uma coisa é eu ter senso crítico. Eu posso ter senso crítico sobre o que é certo, errado, bom e mal, mas eu não posso julgar. A mãe, ela pode saber, um exemplo assim, pai que bebe. Ela pode ensinar para o filho que beber faz mal, que se a pessoa beber, ela vai ter a consequência, ela pode sofrer um acidente, ela pode ter uma cirrose no fígado e tal. Agora, você não pode criticar o pai dessa criança. Você não pode falar, tá vendo? Seu pai é um alcoólatra. Seu pai é isso, seu pai é aquilo. Porque no coraçãozinho da criança, a criança, ela fica solidária àquele que está sendo excluído, ao mais fraco. E ela tende a ser solidária a essa dor e repetir. Então, quando você fala assim para o seu filho, filho, seu pai é o pai certo para você. Ele é um pai ótimo, ele te deu a vida. Tome ele como ele é, tá? Agora, você pode beber, só que se você beber, vai acontecer isso, isso, isso. As consequências de quem bebe, né? Você ensina a pessoa a ter senso crítico sobre o que é beber, sobre o que é certo, errado, bom e mal. Você pode matar alguém, mas você vai gerar uma dor assim, assim, assado. Você vai tirar uma vida, tá? Agora, se o pai da criança é um assassino, por exemplo, você já fala assim, tá vendo? Olha que horror, seu pai é um assassino. Você está julgando, você está criticando esse pai, então você está excluindo esse pai. Então, você ensinar preceitos morais e o pai e a mãe ensinar preceitos morais não inclui ter que criticar o outro cônjuge, ou o pai criticar a mãe criticar o pai, porque aí a criança, ela sente uma exclusão disso tudo, tá? E mesmo pais que são alcoólatras, que são drogados, que são assassinos, estupradores, às vezes eles, como pai, como educador, eles sabem impor o não para a criança e eles sabem ensinar a moral do certo e errado. Não é porque a pessoa faz errado que ela não sabe ensinar o filho a fazer o certo. Pelo contrário, às vezes a pessoa quer ensinar o filho, né? Ela quer passar valores, regras e limites que ela às vezes não teve, ok? Mas o que aconteceu com a geração atual? Tem acontecido uma seguinte questão. Os pais, principalmente a figura do pai do masculino, tem tentado ser muito amigo do filho. E o Bert, ele deixa claro que a hierarquia pai e mãe é grande, filho é pequeno. Entre amigos não há hierarquia, há só equilíbrio entre dar e receber. Então, eu não preciso fazer tudo que meu amigo quer. Eu posso falar pro meu amigo vai pegar e fala assim: ah, hoje eu quero que você venha aqui em casa. Eu falo, não, hoje eu não tô com vontade. Agora, se você mora com a sua mãe e seu pai, se você ainda está sobre a égide da sua mãe e do seu pai, que uma criança pelo menos até os 10 anos ainda não tem condições, não deveria ter pelo menos condições assim de decidir sozinha.
se ela tem autoridade do pai e da mãe, a hora que a mãe e o pai falar, ela vai ter que obedecer. E isso não é ser amigo. Então não adianta você parar e falar assim, eu sou amiga do meu filho. Porque você não é. Porque mãe e pai, a hora que manda, o outro obedece. Amigo não. Amigo não precisa obedecer. Pai e mãe, você tem que obedecer, né? Lógico, depois que você adquire a sua independência financeira, que você vai viver a sua vida, que você já tem uma certa maturidade emocional, você pode até fazer diferente que a sua mãe e seu pai, tá? Você em alguns momentos vai ter que você pode até, digamos, fazer diferente, não desobedecendo. Agora, se você está na mesma casa que a sua mãe e seu pai, se você ainda está sendo educado, se você ainda depende financeiramente da sua mãe e do seu pai, você deve respeito. Eles mandam e você obedece. Isso não quer dizer, quando é respeitada a hierarquia, que pai e mãe é grande, que você precisa ter um relacionamento mal com o seu filho. Então, você pode ter um bom relacionamento com seus filhos, com a sua mãe, com o seu pai, o filho ter um bom relacionamento com a mãe e o pai e a mãe ter um bom relacionamento com o filho. O que é um bom relacionamento? Diálogo, respeito, carinho, atenção, tá? Mas sempre respeitando essa hierarquia. Por quê? A criança aprende a respeitar o chefe, a respeitar a polícia, a respeitar o governo, respeitando o pai. Se ele não aprende em casa a ter regras e limites, principalmente através dessa figura paterna, sabe o que vai acontecer? Ele vai descobrir isso na sociedade e a sociedade não vai ser nada legal com ele. Porque provavelmente ele vai aprender sendo preso, sendo excluído. Por exemplo, se a criança bate no colega na escola, sai batendo em todo mundo, ela vai ser expulsa da escola, ela vai levar uma advertência, ou vai ter que trocar de escola. Depois que ela fizer 18 anos, ela vai ser presa se ela sair batendo nos outros. Então, o ideal seria que nós, mãe e pai, ensinássemos os nossos filhos as consequências e as regras e os limites. E aí a gente ensina ele a lidar com o mundo. E aí também tem uma grande questão que as pessoas perguntam, mas o dinheiro tem a ver com o pai ou com a mãe? Depende. Não tem uma receita de bolo para isso. Por quê? Porque assim, primeiro eu internalizo a mãe, depois o pai. Se eu não conseguir tomar nem a mãe, provavelmente eu não tomei o pai. Tá? Então, se eu não tomei nem a vida, como que eu vou ganhar dinheiro? Provavelmente, seu problema com dinheiro, se é com a mãe, nem vai, digamos, você nem vai chegar a tomar o pai. Então, você primeiro precisa trabalhar a mãe. Então, seu problema, às vezes, com o dinheiro é com a mãe. Você nem tomou a mãe, precisa tomar o pai. Agora, às vezes você tem tudo certo com a mãe. Você tomou a sua vida, você gosta da vida. Mas você não conseguiu internalizar o pai, que são as regras, os limites, a hierarquia. Aí o que acontece? Você até gosta da sua profissão, mas aí sua vida financeira não flui. Por quê? Porque dinheiro é uma energia que precisa ser respeitada. Dinheiro é uma energia de troca. E com quem que você aprende a fazer trocas? Com a figura paterna. Ok? Então, quando você sabe lidar com o pai, você tem respeito pelo pai, você respeita o dinheiro também. Ok? Se você flui no mundo com as trocas, com os relacionamentos, porque você aprendeu a ir para o mundo com seu pai, você provavelmente vai aprender a caçar, a ir em busca do dinheiro. E isso inclui você aceitar e tomar sem reservas esse pai. Por quê? O pai é o que nos deu a vida. Então, quando eu tomo o meu pai como certo, sem crítica, sem julgamento, simplesmente com amorosidade, é grande a probabilidade
de eu aceitar o dinheiro com alegria e com gratidão, tá? Porque todo dinheiro que vai vir sem crítica, vai vir com gratidão, vai vir bem-vindo. E a gente sabe que gratidão gera gratidão e o fluxo do dinheiro vai fluir. Agora, quando eu critico tudo que tem no mundo, quando eu critico todas as trocas, eu fico só no certo, errado, bom e mal, só na crítica, no julgamento, provavelmente todo o dinheiro que eu receber eu vou criticar, eu vou julgar e ele não vai se multiplicar, ok? Então, quando eu falo assim, às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu queria ter um emprego melhor, senão eu prefiro nem trabalhar. O que a pessoa está falando? Não quero entrar no jogo de troca. Eu só quero se for de tal jeito, se for tal emprego. Aí sabe o que eu pergunto à pessoa? E se você vivesse antigamente? Antigamente não existia emprego. Antigamente a pessoa acordava de manhã, olhava para a floresta e falava assim, eu tenho que pegar ali um passarinho, uma onça, sei lá, um veado, alguma coisa lá no mato para eu comer. E ele não ficava pensando, será que eu tô com vontade de fazer isso hoje ou não? Será que isso é bom? Será que isso é mal? Não. A pessoa tava com fome, ela ia, caçava e pegava. E geralmente essa função era do homem. Vai lá, caça, pega, porque precisa da subsistência, porque precisa comer, e isso tá bom. Ninguém ficava assim, não vou comer esse passarinho, porque esse passarinho é muito pequeno, não gostei. Não, só vou comer se for uma águia. Ninguém fazia isso. O que tinha para comer é o que a pessoa ingeria, e ela era grata. Mas hoje em dia, as pessoas querem selecionar o que elas vão fazer para ganhar dinheiro. Não que a pessoa não possa, você pode estar aberto a todas as possibilidades de abundância do universo. Você deve pensar assim. Só que geralmente a coisa... Oi, boa noite, Elionel. Elionel, meu amigo, ele faz leitura de astrologia maia. Muito interessante. Ele fez aqui uma live, depois entrei no canal do Elionel Guzmão, falando sobre as previsões de 2020, né? E foi muito interessante, sou muito grata, o pessoal adorou, o pessoal que veio. E também o pessoal que assistiu pela internet, tá? Então, quando eu falo que você toma o seu pai sem reservas, você também toma o dinheiro sem reservas. E você aceita de bom grado aquilo que vem, e aquilo se multiplica, ok? Olha, falta 1 minuto para eu encerrar essa live. E daí eu vou lá pro canal Ju Maria Teta Cura, que também é no Instagram, tá? Então, a hora que eu encerrar a live, vocês podem ir pro Ju Maria Teta Cura, que é o meu outro Instagram. E eu vou fazer uma live agora sobre a cura da gestação. Nós vamos passar por todos os meses da gestação, tá? A semana que vem, eu vou fazer a live de constelação e teta também. E já no dia 25 eu vou receber uma pessoa muito querida, dia 25 de fevereiro, falando sobre um tema que todo mundo precisa, que é a Almerinda Maria de Jesus Dutra. E ela vai falar sobre ansiedade. Então eu tô bem... assim, com bastante expectativa, dia 25 de fevereiro, de estar com a Almerinda aqui, ela vai falar tudo sobre ansiedade, tá? Então, por isso que eu já tô divulgando essa live. A semana que vem, na live de constelação, eu vou falar sobre casais, tá? Então, eu tô passando todos os temas do curso de formação aqui com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o pai, é só mandar uma pergunta para mim no direct que eu respondo.
ou no meu WhatsApp 67996113970. E lembrando que no dia 5, 6 e 7 de março de 2021 tem o módulo do Pai. Corra, ainda temos vaga e dá tempo de você iniciar o curso de formação em constelações familiares, que pode ser muito transformador, não somente para você, mas para todo o seu sistema familiar. Um abraço, fiquem com Deus, gratidão. E eu desejo a vocês muita conexão com esse fluxo do Pai, que é esse fluxo de troca, de abundância, de respeito, de limites. Pai também, você tomar o seu Pai, ajuda você a se liberar de compulsão por compras, compulsão por drogas, compulsão por comida, tá? E vários outros tipos de vícios, porque ensina você a dizer não para você mesmo, ok? Um abraço, fiquem com Deus, gratidão.